Olá, este é o Conexão. O acesso à educação é um dos maiores gargalos do desenvolvimento, sem dúvida. Mas uma instituição particular no Rio de Janeiro estipulou uma meta ousada: ter 20% dos alunos bolsistas até 2021. A Escola Eleva tem uma proposta pedagógica bilíngue e pretende implantar uma comunidade escolar baseada na diversidade. Este ano, por exemplo, 50% dos bolsistas pré-selecionados são negros ou pardos e 30% deles são moradores de comunidades. Agora, eu vou bater um papo aqui com a Patrícia T. Pedino, que é gerente de admissões e comunidades da Escola Eleva. Patrícia, muito obrigada por participar com a gente. Eu gostaria de, antes de perguntar como que faz para a gente se inscrever, porque eu acredito que alguns pais e mães ficaram interessados já com a abertura do programa, por que vocês decidiram fazer isso, assim, ter essa meta de 20% dos alunos? Bom, Karen, a gente um dos pilares da escola, um dos pilares pedagógicos da escola é a cidadania global, né? A gente está falando em formar cidadãos globais que têm as ferramentas para transformar mesmo a realidade à sua volta. E para isso, a diversidade é essencial, você conviver com pessoas que têm opiniões diferentes da sua, realidades que vêm de realidades diferentes. Então a gente fala em diversidade racial, cultural e socioeconômica, principalmente. Então, desde o começo, 10% da receita da escola, é uma escola particular, mas 10% da receita já era destinada ao programa de bolsas. Então, hoje a escola já tem 60 alunos bolsistas e a gente está constituindo agora uma associação para arrecadar fundos, né? Para arrecadar doações, para a gente conseguir mais 10% de alunos bolsistas e chegar a 20%. E isso se baseia no fato de que a gente acha que uma sala de aula diversa a gente consegue ter discussões muito mais ricas, a gente consegue que os alunos sejam mais empáticos, mais respeitosos, mais flexíveis, né? A ouvir opiniões diferentes e mudar de opinião dependendo do que ele escuta do colega. Então a gente já teve até situações assim em sala de aula, em que um aluno demonstrou uma opinião e aí um outro levantou e disse que ele morava numa comunidade, que não era nada daquilo e que a realidade era outra. E aí isso mudou toda a dinâmica da sala de aula e fez com que o aluno mudasse de opinião. Então muito importante. Nossa, isso é bacana, tão novinho já ter acesso, né? Porque assim, eu fico pensando em quanto tempo a gente viveu somente entre os nossos amigos, né? E aí quando a gente cresce, vai para uma universidade ou muda de cidade, aí você vê, caramba, o mundo não é isso. A proposta é essa, né? E os pais que matriculam seus filhos, não são os pais dos bolsistas, né? Eles sabem dessa proposta da escola? O que esses pais pensam sobre isso? Então, essa é uma ótima pergunta, porque a gente apresentou esse programa de bolsas para os pais, existe uma associação de pais e professores da escola, e a gente apresentou, e eles adoraram a ideia e a proposta, mas falaram pra gente sobre a importância da gente educar os pais mesmo, para que eles saibam lidar com outros pais tão diferentes, né? Que vêm de realidades tão diferentes. Então, a gente agora tem um trabalho, uma conversa constante assim com os pais para que eles saibam que existe todo tipo de gente dentro da escola e que a gente tem que levar isso em consideração nas relações. A escola vai mudar o mundo de algumas pessoas ali mesmo, Exatamente. Né? Agora, como é que é feita essa seleção? Leva tempo, já percebi, né? Porque você tava falando aqui fora do ar pra gente, leva um tempinho essa seleção, não é tão fácil assim, não. Tem um processo longo. Explica pra gente. A gente já lançou o edital de bolsas no site da escola, né? escolaeleva.com.br, o edital de bolsa já tá lá. A gente tá vendo aí o site escolaeleva.com.br. Isso. E já até tá ali, né? O programa de bolsa 2019 da unidade Botafogo. Exatamente. Botafogo é um bairro aqui do Rio de Janeiro, fica na zona sul do Rio de Janeiro. Exatamente. Pode continuar. Existe o edital de bolsas, então tá no ar, e aí ele mostra todo o passo a passo para que você consiga se candidatar a uma bolsa. Então tem uma primeira parte que é uma entrega de documentação, a gente leva em consideração a necessidade financeira da família, então a gente pede declaração de imposto de renda, conta de luz, contra-cheque para quem tem, a gente pede uma carta na qual a família descreve por que esse aluno e essa família merecem ganhar a bolsa, porque no fundo quem recebe a bolsa é o aluno e a família, claro, né? Ele consegue mudar muito o entorno dele e também a família. A gente tem uma família de bolsistas lá que a mãe passou a estudar inglês depois que o aluno entrou na escola. Então, porque a escola é bilíngue. A gente destacou isso, mas a escola é bilíngue mesmo, A escola é bilíngue, inglês e português. Exatamente. Então a gente pede uma carta e a gente faz uma entrevista com a família para que a gente tenha certeza que a família realmente dá valor à educação e entenda a importância daquilo na vida da criança, na vida da família, na vida da comunidade na qual ela vive, porque isso vai influenciando
gerando uma reação assim em cadeia, influenciando aqueles que estão à volta do aluno. E as bolsas podem ser de quantos por cento? Então, a gente tem bolsas a partir desse edital, a gente dá bolsas de 50%, 75% e 100%. As bolsas de 100% são para alunos realmente que vêm de famílias carentes e que não podem pagar nada. E existe uma bolsa auxiliar, além da mensalidade da escola, os alunos recebem um auxílio transporte, alimentação, uniforme, material escolar. Quando eles são mais velhos, eles recebem um notebook, para que eles estejam realmente integrados na escola. E você está falando de integração, uma escola bilíngue, acho que os alunos mais velhos meio que já têm que saber um pouco de inglês, vocês ajudam nessa parte também? Sim, Karen, essa também é uma dificuldade, assim, para a gente encontrar alunos mais velhos que estejam aptos a entrar na escola, mas a gente faz uma prova de inglês, então existe um mínimo de inglês que eles têm que ter, mas além disso a gente oferece um reforço de inglês antes das aulas começarem, então muitos alunos passaram as férias lá fazendo um curso de inglês e para entrar na escola com condições iguais a de outros alunos, um nivelamento. E aí a escola é em turno integral? Como é que funciona a escola? A escola é em tempo integral, de 8 às 4, então todos os alunos ficam esse tempo todo, almoçam na escola. Depois de 4 às 6 tem as atividades extracurriculares, então tem alunos que treinam para o time da escola, de futebol, de vôlei, de basquete, lutam jiu-jitsu, fazem capoeira. Os alunos bolsistas também têm direito a essas atividades extracurriculares. Você falou no início que vocês têm um fundo, né? E aí, como é que acontece o financiamento? Assim, 20% é bastante gente, né? Como é que vocês fizeram essa organização econômica da escola para poder conseguir fazer esse financiamento dessas pessoas? Tá, desde o projeto inicial da escola, 10% da receita já era destinada à diversidade, ao projeto de bolsas. Mas a gente achou que 10% era pouco. A gente está vendo que é um impacto tão grande, tão importante, que a gente decidiu criar uma associação. Então, a gente está agora constituindo uma associação sem fins lucrativos, exatamente para receber doações para quem quer ajudar no programa de bolsas. E aí, quem quiser, faz como? Entra em contato pelo site também? Pode ser pelo site da escola ou pode mandar um e-mail para bolsas@escolaeleva.com.br e a gente recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de quem quer ajudar no programa de bolsas, pode ajudar da forma que quiser, por mês, por ano, e aí a gente faz esse fundo para a gente conseguir trazer esses 10% a mais de alunos bolsistas para a escola. E ex-alunos costumam ajudar, podem ajudar? Como é que é? Então, é porque a escola é muito recente, né, Karen? A gente está no 2º ano de funcionamento. Então, a gente quer criar essa cultura que existe muito lá fora de ex-alunos ajudarem e doarem para a escola. Então, a gente está trabalhando para que isso aconteça no futuro. Agora, falando um pouco mais da escola, essa questão de ensinar o ensino bilíngue, faz muita diferença para o aluno, né, que sai da escola formado já com 2 línguas e assim, com proficiência mesmo, não é só entendendo, né, mas sabendo escrever também, isso deve fazer muita diferença, né? Muita. Você ter fluência em inglês é quase que para você entrar no mercado de trabalho hoje é quase obrigatório, né, assim. E aí depois as outras línguas aí sim são um diferencial, então o inglês é muito importante e a gente, ainda dentro desse pilar de cidadania global que a gente está falando de mudar o mundo, você tem que ter o inglês, né, para conseguir se relacionar com as outras pessoas, então... E eu acredito que para quem é bolsista, já recebeu, né, essa bolsa de trabalho, deve abrir o mundo dessa pessoa também, né? Cria novas expectativas, né? Os alunos estão muito felizes com as possibilidades, exatamente, de abrir a cabeça para tudo que ele é capaz de fazer e de conseguir. Então, isso está sendo muito legal e vê-los integrados também está sendo muito bacana, porque obviamente, a gente não diz quem são os alunos bolsistas, né? Mas eles, muitas vezes, têm orgulho de estar lá e de ter ganhado essa bolsa e eles mesmos dizem a realidade de onde eles vêm e querem dividir isso com os outros alunos. Então, está sendo muito bacana essa integração. Claro que eles têm um acompanhamento psicológico ao longo do ano. Porque também pode virar a chave para o lado negativo, né? Da pessoa, poxa, esse meu colega daqui tem tudo, eu não tenho nada, né? Tem que ter esse acompanhamento também, vocês têm, né? Temos uma psicóloga que é voltada exclusivamente para o programa de bolsas e aí tem um acompanhamento do aluno e um acompanhamento da família também, né? Ah, sim, verdade. Então tem as duas coisas. E o aluno, ao longo do ano, a gente fica acompanhando o desenvolvimento dele, muitas vezes precisa de algum tipo de reforço, porque se ele vem da rede municipal, às vezes eles têm a defasagem. Eles têm algum tipo de defasagem, então a gente dá algum reforço, inglês, matemática, por exemplo. E aí tem um acompanhamento, então, ao longo do ano acadêmico e psicológico. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Karen. Patrícia, a gente já deixou as dicas, deixamos a dica para todo mundo. Isso. Agora se prepare que muita gente vai aparecer lá, hein? 9 meses de trabalho aí para poder escolher esse pessoal. Boa sorte lá para vocês. Obrigada. Viu? A você de casa, muito obrigada pela companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.